Ao celebrarmos a festividade de São Lourenço, diácono e mártir do século III, nós também celebramos o Dia do Diácono, nesta segunda semana do mês de agosto, semana dentro do mês vocacional, e nesta semana em que nós também dedicamos a vocação matrimonial, a vocação familiar. Nós particularmente rezamos por todos os diáconos da igreja, mas também pelos diáconos da nossa diocese, que são 33 diáconos, e pelos diáconos particularmente da nossa comunidade, dos diáconos. Eles não estão aqui hoje conosco, vão vir na missa das 19 horas, todos dois tinham compromisso para essa missa, por isso não puderam estar aqui conosco. Ao falarmos do diaconato, o diácono que é apresentado na Sagrada Escritura, no capítulo 6 e 7, e início também do 8º, ali do livro dos Atos dos Apóstolos, se caracteriza o diaconato pela atitude do serviço. Olhando hoje a nossa liturgia, ela vai, de fato, toda ela, a primeira leitura, Salmo e o Evangelho, se caracterizar pela atitude do serviço. Servir é a palavra de ordem. Jesus, quando se apresentou diante dos seus discípulos, e os discípulos estavam ali preocupados em ver quem era o maior, Jesus pegou a criança, colocou no meio deles e disse: quem não for com essa criança não entrará no reino de Deus. E também nesse mesmo contexto, Jesus disse para eles: o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Assim nós entendemos o diaconato, assim nós entendemos o presbiterato, assim nós entendemos o episcopado, assim nós entendemos o matrimônio, assim nós entendemos a vida de todo cristão. Ser cristão, ser cristã, é estar disposto, disposta a servir. É muito bonito quando a gente encontra, ainda que parece que fora do contexto religioso, a gente encontra no estabelecimento aquela frase na blusa de uma pessoa: posso servir? Em quê? Ou em que posso ajudar? Deveria ser algo claro, ali a pessoa está para receber, ela está prestando um serviço, ela está ali para exercer alguma atividade. Mas o nosso jeito de ser, as nossas palavras, as nossas ações, o nosso olhar, o nosso direcionar para o outro, como cristãos, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que transparecer também essa frase: em que posso servir? A vida, ela tem sentido através do serviço. A vida, ela nasceu de um ato de amor de Deus para com cada um de nós. O amor de Deus gerou-nos, comunicou-nos a vida, concedeu-nos a vida. E a partir desse momento, tudo o que diz respeito à vida do ser humano vai ser o amor, vai se desencadear ou ter o seu objetivo, sua finalidade no amor. Olhemos o próprio envio de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vinda até nós, assumir a nossa humanidade, assemelhando-se a nós em tudo, exceto no pecado, e concluímos com aquela frase: Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho único, para que o mundo fosse salvo por ele. O entregar-se de Jesus na cruz, livremente, pela nossa salvação, foi um ato de doação.
Por isso, digo, a doação, o serviço que Jesus realizou para com a humanidade, que realiza até hoje através da igreja. Digo isso, caríssimos irmãos e irmãs, porque, de fato, muitas vezes as pessoas têm temos uma péssima perceptividade de acharmos que quando nos preservamos, nós vamos ser felizes. Evitamos a doação, vamos ser felizes? Não, vamos ser irrealizados. O ser humano nasceu para, de fato, doar-se para com os outros. Vejamos um exemplo bem simples. A mãe, o pai, quando ali gera um filho, no início tem aquela preocupação, que não é a preocupação pertinente, mas que muitas vezes acomete a mente de muitas pessoas, da questão dos bens, do prover os bens para aquela pessoa que se está gerando. E sobretudo a mãe, na situação do parto, as dores e tudo mais, da preocupação da saúde para com a sua saúde. Mas depois que a vida é gerada e ela percebe que ali está uma pessoa, um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, aquelas preocupações desaparecem. Aquelas preocupações são esquecidas. E passa-se a contemplar e a viver em função da vida que se gerou. E vejam como que essa atitude ela nos mostra a doação. Por quê? Não só durante alguns meses a criança vai precisar dos cuidados da mãe, do pai, daqueles que a geraram, mas para o resto da sua vida ela vai precisar daqueles cuidados, de maneira mais intensa quando muito pequena, depois diminuindo, mas ainda com os cuidados, mesmo depois de adolescente, jovem e adulto. De maneira que a nossa vida, ela vai ganhando sentido a partir do momento em que nos doamos pelos outros. O que Jesus nos coloca aqui hoje no Evangelho: se um grão de trigo cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. A pessoa também que pensa só em si, ela vai se fechar. Ela já é uma pessoa, vai ficar fechada cada vez mais, vai ser infeliz. Mas a pessoa que pensa nos outros, que usa os dons que recebeu de Deus para ajudar as pessoas, que se doa pelos outros, na sua família, na comunidade de fé, na vida social, que não pensa apenas em receber uma quantia em recompensa, em dinheiro, mas que está, de fato, doando-se para que as outras pessoas possam ter uma vida voltada para Deus, sem dúvida alguma, são felizes. A alegria de um pai e de uma mãe, depois de uma caminhada de vida, e poder dizer lá, depois de muitos anos de caminhada, que passou pelos momentos difíceis da educação, que não são fáceis, passou pelas várias mudanças da sociedade, pelos altos e baixos das ideias da vida social e até mesmo das ideologias, mas que manteve a sua atitude de pai e de mãe, educando, doando-se pelos seus filhos, educando os seus filhos e doando-se por eles. Podendo dizer como São Paulo, na segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Assim é positivo também para todos nós cristãos e cristãs. Não nos iludamos numa atitude de preservação egoística, de fechamento, que muitas vezes paira na nossa sociedade hoje.
às vezes de um culto a si próprio, ou de um narcisismo exacerbado. Mas pautemo-nos sim numa atitude de doação, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. O gesto da cruz é um gesto muito significativo. Jesus não se entregou de mãos fechadas, mas sim de braços abertos, abraçando todas as pessoas, para que, de fato, a salvação fosse estendida a todas as pessoas. Por isso ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A nossa doação como cristãos, ela não pode ser uma doação que faça acepção de pessoas. Esse merece, esse não merece. Todas as pessoas, não pelo que fazem, mas pelo que são, merecem a nossa atitude de doação, porque são, de fato, imagem e semelhança de Deus. Que assim, caríssimos irmãos e irmãs, pautados na atitude do Cristo, exemplificados por São Lourenço, que hoje celebramos a sua festa, possamos de fato seguir o caminho da doação, traçando também, ou trilhando também, o caminho de felicidade que Deus traçou para nós, caminho de doação sem restrição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.